A polícia de São Paulo apreendeu um carro de luxo Mercedes-Benz pertencente ao piloto da Latam, preso acusado de liderar uma rede de abuso e exploração sexual infantil. Segundo as investigações, ao menos 10 menores de idade foram identificados como vítimas do esquema. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane Oliveira, boa tarde, e vamos para uma notícia pesadíssima, né? O que é esse caso aí do um piloto da Latam envolvido com algo tão... Pois é, Ana. E, assim, a gente vai ouvir o que a delegada fala de detalhes desse caso. Um pouco mais cedo, ainda hoje, foi divulgada a notícia sobre a esposa do Sérgio Antônio Lopes, que é o nome desse piloto, e a esposa do Sérgio Antônio Lopes, inclusive, se disse aterrorizada pelo que o acusado. Ela disse que não fazia ideia que o marido foi acusado de comandar. A gente vai ouvir um pouquinho o que aconteceu. Vou te pedir para trazer a primeira matéria, por favor. Já tem uma punhada grande ali de informações sobre essa rede que foi desmantelada e esse piloto foi preso dentro do avião em São Paulo e quando ele ia começar um voo. Um detalhe, tá? É um homem de 60 anos. Observem bem o homem que foi preso, acusado de chefiar uma rede de exploração e pelo menos 10 crianças estariam envolvidas, crianças e adolescentes. Por exemplo, uma das crianças começou a ser abusada com 8 anos e continuou até os 12 anos. E esse homem tinha tantas articulações ali para levar essas crianças até locais que elas não deveriam estar, como, por exemplo, motéis. Inclusive utilizando documentação falsa, tanto dele quanto dessas adolescentes. Isso é o que diz a polícia. Vale lembrar que tudo está sendo investigado. Essa investigação já dura meses, e isso foi dito pela polícia. E a gente vai ouvir um pouquinho dessa reportagem, por favor, né? O contexto dessa operação. Operação essa deflagrada, apertem os cintos, que tenta desarticular uma rede criminosa de exploração sexual infantil de crianças e adolescentes. Os policiais foram até o aeroporto de Congonhas, aqui na capital paulista, entraram dentro da aeronave que estava prestes a decolar. Essa aeronave tinha como destino o aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont. O piloto, e aí eu trago o nome dele aqui para vocês, a gente está falando de Sérgio Antônio Lopes, 60 anos, contra ele recaía um pedido de prisão. Tá? Uma das pessoas envolvidas nesse esquema, que exploravam crianças. Inclusive, nesse vídeo dá para ouvir ali o momento que a polícia pergunta a ele se ele sabia qual o motivo que ele estava sendo preso, ele nega, e a própria policial, que ali é um vídeo que foi divulgado pela polícia, ela acaba questionando, olha, é melhor avisar o piloto de emergência porque vai precisar, porque este homem, o Sérgio, contra ele recai um mandado de prisão e ele está detido neste momento. Bom, eles levam o piloto para fora da aeronave e aí o mandado de prisão acontece, ele está aqui, no Palácio da Polícia, prestando um longo esclarecimento. Além dele, a gente tem também uma mulher de 55 anos, suspeita de receber, olha só, Elisa, pagamentos pela venda das próprias netas. A gente está falando de 3 crianças. A gente está falando de uma criança de 10, uma criança de 12 e uma adolescente de 14 anos que eram vendidas por essa senhora de 55 anos que também se encontram aqui, tá? A gente tá acompanhando os desdobramentos desse caso, os mandatos foram cumpridos, 2 de prisão efetuados, o piloto e essa senhora de 55 anos, e mais 8 mandados de busca e apreensão. Como é que se dava, todo esse esquema? Segundo apurações ainda preliminares, a gente deve ter uma coletiva de imprensa que vai divulgar mais detalhes muito em breve, antes mesmo do meio-dia a gente tem essa coletiva de imprensa, mas era uma rede bastante sofisticada de exploração
sexual e infantil. Além disso, também que enviavam e compartilhavam imagens de crianças e adolescentes por meio da internet. Isso aí gerava, de alguma forma, lucro, dinheiro para essa organização criminosa que tinha dentro delas vários tentáculos. Cada um tinha uma função basicamente pré-determinada: aliciar crianças e adolescentes, cobrar, divulgar, enfim, tudo isso acontecia, tá? E aí a gente está agora... Ana, para a gente que acompanha o ECA, né, que conhece um pouquinho dessa realidade, a gente fica chocada, estarrecida com isso que acontece. Inclusive, porque um detalhe desse caso é a forma que o piloto atuava. A gente vai ouvir agora a delegada contando esse detalhe, e observem bem como esse piloto se organizava para chegar nas vítimas, porque não era só, olha, eu tenho interesse na sua neta de 8 anos. Tinha toda uma forma de chegar nessas vítimas. Vou te pedir para trazer a entrevista da delegada, por favor. Bom, em relação a essa prisão, a abordagem estava de que forma que ele realmente conduzia as vítimas? Ele inicialmente abordava principalmente a avó, que era a Denise, ou a mãe das meninas, inclusive com muitas delas, com todas elas, ele teve algum tipo de relação amorosa, e aí ele aproximava das filhas que eram vendidas, já que elas tinham um lucro patrimonial para poder deixar ele ter relação sexual e também para poder comprar material de pornografia infantil. Então ele enviava dinheiro para as meninas, pedindo fotos, vídeos, e também para as mães, que também autorizavam as relações sexuais. E essas quantias eram praticamente irrisórias, assim. Depende muito. Tinha vezes que ele fazia pix de 10, 15 reais, enviava iFood, pizza, levava para poder comer em restaurantes, e quando tinha relação sexual, normalmente ele pagava 300, 400, 500 reais para elas. Ele levava elas para motéis diversos, utilizando documento falso para poder entrar. Inclusive, ele utilizava acessórios, ele fazia com que as meninas colocassem peruca, óculos escuros, para poder parecerem mais velhas e conseguirem entrar no motel. Esse documento foi encontrado, inclusive, dentro da carteira dele, no momento da prisão. E, além disso, ele pedia para as vítimas para poder cortarem coleguinhas. Então, ele falava se elas não tinham coleguinhas novinhas, como ele mesmo dizia, chamava de garotinhas, que tinha aí entre 11, 12, 13 anos, 14 anos no máximo, que ele falava que gostava de novinhas. Então é um caso sim. Ana, eu vou só ler a nota da Latam, que a Latam Airlines Brasil informou o seguinte: confirmou que estava ciente do ocorrido, e essa prisão aconteceu ontem, na segunda-feira pela manhã, durante os procedimentos de embarque. E aí fala do voo que saía de São Paulo para Congonhas, no Rio de Janeiro, no qual um dos seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto. O pessoal aqui no chat até comentou: poxa, se eu fosse passageira do voo, eu ficaria chateada. Não se preocupem, gente, todo voo tem um piloto reserva, alguém de seguro, né, um piloto para cobrir caso aconteça algum incidente, e é normal, a pessoa já fica no aeroporto de sobreaviso. E a Latam também informou que abriu a apuração interna e que estava à disposição das autoridades. Mas eu queria trazer 2 pontos. Primeiro, Ana, é o seguinte: a gente acabou de ouvir a delegada contando o caso e falando, né, que esse homem, além de ter aí uma lista de pelo menos 10 vítimas, ele ainda pedia para essas crianças e adolescentes levarem amigas. No caso, seria essa troca, né, de benefícios que a criança e adolescente não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele ainda fazia isso. Tem um ponto também que é o modo de operação. Ele até chegava a se envolver amorosamente com mães e avós dessas crianças para ter acesso a essas crianças. E ele era um homem casado. Hoje também eu vi a entrevista da delegada falando sobre a esposa desse homem, que eu não vou falar o nome, e a delegada cita: foi uma cena triste ver quando ela chegou na delegacia, porque ela é psicóloga, e ela disse que se sentia culpada de não ter percebido os sinais. E aí, Ana, a gente tem várias famílias destroçadas, a gente tem a mulher desse homem destruída, e observe que todas essas vítimas dessas redes são sempre as mulheres que são as vítimas.
A gente vai continuar acompanhando esse caso, é um caso que pode abrir várias outras conexões, porque, como foi dito na matéria, esse homem pedia fotos, vendia essas fotos, tinha enriquecimento com essas crianças e adolescentes. Eu vou repetir que uma dessas crianças começou a relação, não é a relação, gente, começou a ser vítima desse homem com 8 anos, de acordo com a polícia, e foi a própria avó que fez o processo para entregar, a pessoa que deveria estar protegendo essa criança. Só para também finalizar, a polícia informou que desde outubro investiga essa conexão, essa rede. A gente ainda está pegando as informações, né, que estão chegando através da polícia, se foi uma das vítimas que conseguiu, por alguma forma, como nas escolas, né, falar sobre o que vinha acontecendo, algum vizinho, alguma pessoa próxima, mas ao longo dos dias a gente vai descobrir esses depoimentos aí. É isso, Ana. É difícil até de comentar, sabe? Acho que um ponto que eu queria levantar tem a ver com um comentário que eu achei muito bom aqui, que veio do nosso chat. Diz aqui o Otimeia: ninguém tem abusador escrito na testa, né? E acho que isso é um ponto importante a gente levantar também, né? Você menciona a esposa, né, dizendo: olha, me sinto culpada porque não vi os sinais. Esse tipo de gente é mestre em enganar, em manipular, em fingir, em usar. Você veja, ele usava até mesmo um poder econômico para levar, né, essas crianças, para poder econômico e a relação com mãe e avó, né, com mães e avós, para conseguir acesso a essas crianças. E esse é um ponto fundamental a respeito do tipo de gente que faz essas coisas, especialmente com criança. Não é uma pessoa num beco escuro que está escrito abusador na testa, ou que tem um jeitão. Claro, tem umas pessoas que têm um jeito, né, esquisito, que levanta suspeitas, mas em geral não é isso que acontece. É o seu vizinho, é o seu amigo, é o seu irmão, é o seu pai, é o seu padrasto, é aquele cara legal, né, que é bacana com todo mundo, por quem você põe a mão no fogo. Eu sempre gosto de usar esse termo, sabe? Porque você não imagina que isso possa estar acontecendo. E sabe, o único jeito que você tem de desmascarar esse tipo de pessoa é acreditando nas vítimas, porque não está escrito na cara deles o que eles fazem, né? Para chegar numa pessoa dessa, você precisa ouvir e acreditar nas vítimas quando elas dizem o que aconteceu com elas. Eu espero que nesse caso a justiça seja feita, e que seja, como a Dai muito bem apontou, que não pare aí nele, né? Porque se ele vendia as imagens, né, pode ter outras conexões com outras pessoas, e é fundamental que se investigue isso, que se quebre sigilo que precisar quebrar, que se vá a fundo aí em quais relações aí este acusado aí tenha também, que possam levar a outros crimes e outros criminosos também, né? O SafePath está lembrando aqui no chat, né? Tem vítima que nunca vai falar por medo de ninguém acreditar, e é justamente por isso que é tão difícil de denunciar. Já é difícil denunciar, e quando as pessoas denunciam, na maior parte dos casos, ninguém acredita, né? Se fosse tão simples assim, né? Não basta dizer denuncie, não basta campanha de incentivo à denúncia. É preciso começar a acreditar nas vítimas, especialmente criança. Quando criança diz o que está acontecendo, é preciso observar também as crianças nas escolas, como a Dai muito bem lembrou, né? Quando apresentam sinais, quando apresentam mudanças comportamentais, quando falam muitas vezes também, e lá também não são acreditadas. É preciso prestar atenção e acreditar nas crianças e vítimas desse tipo de abuso. Minha única satisfação nessa matéria é que tenha de fato ocorrido, né, a operação,
uma investigação e uma prisão. Espero que esse caso seja levado bem a sério e que todas as suas ramificações sejam aí também expostas e responsabilizadas, né? E que essas crianças todas possam ter o apoio psicológico que elas vão muito precisar a partir dessa experiência na vida delas. É isso, Dai, ficamos por aqui? A Dai tá montada, mas eu entendi, ficamos. Vamos lá, desculpa, gente. Perdão, ficamos. É um assunto pesado, mas eu vou repetir também algo que eu sempre falo. É necessário olhar. Esse tipo de assunto não para de existir se a gente fingir que não está acontecendo. Não aconteceu. Não foi. Meu amigo não fez isso. Não vi. Não. Meu filho, não aconteceu. Vai continuar acontecendo. É horrível, é terrível que todos vocês estejam escutando essa notícia agora. Se a gente não escutar, continua acontecendo com uma porção de gente em silêncio, tá? Então, coragem. Bora lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora.